Olá, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Eu sou o professor Márcio Souza dos Santos e nessa aula falarei sobre a organização dos serviços de saúde. Nessa aula, você irá reconhecer os cenários de atendimento pré e intra-hospitalar, conhecer o contexto histórico do atendimento pré-hospitalar, compreender a diferença entre SAMU e SIAT e também identificar os tipos de transportes utilizados na urgência. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar aqui com o atendimento pré e intra-hospitalar, a nossa aula de hoje. Então, eu trago para vocês, para a gente começar, os objetivos de aprendizagem. Então, o primeiro deles é reconhecer os cenários de atendimento pré e intra-hospitalar, conhecer o contexto histórico do atendimento pré-hospitalar, compreender a diferença entre SAMU e SIAT e, por fim, identificar os tipos de transportes utilizados na urgência. Então, o atendimento pré-hospitalar, também conhecido como APH, nada mais é, pessoal, do que o conjunto de procedimentos técnicos prestados a uma vítima de acidente. Ou seja, é quando a gente vai atender essa vítima fora do ambiente hospitalar, seja esse atendimento realizado por profissionais de saúde habilitados ou até mesmo por leigos, pessoas que não são formados na área da saúde, mas que são treinados para fazer esse primeiro atendimento, esse primeiro socorro. Destaco aqui, e essa imagem representa muito bem a APH, que ela tem a finalidade de atender as pessoas, as vítimas em situações de urgência e emergência, em situações que não é o hospital, que não é o pronto-socorro. Então, esses atendimentos eles ocorrem em cachoeira, em situações de mata, por exemplo, em acidentes, em capotamento de carros que acontece e sai da pista ou até mesmo da rua, da rota que está sendo traçada, e aí cai então e acaba se acidentando em ambientes que não são tão acessíveis assim. Tá certo? Então, o atendimento pré-hospitalar ele é um serviço que ele é organizado. Então, existe uma regulação dos serviços de atendimento pré-hospitalar. E o Sistema Único de Saúde ele tem essa responsabilidade de instrumentar e estimular a implantação desse serviço, que é o atendimento pré-hospitalar. E qual que é a visão? Qual que é o objetivo? É realmente garantir essa assistência rápida e de qualidade frente a esses agravos de urgência. Tá certo? Então, existe hoje uma legislação, que ela é de 2009, que traz a APH. Então, qual que é a legislação? É a portaria do Ministério da Saúde, 2048, de 3 de setembro de 2009. E ela traz, então, a diferenciação entre APH fixo e móvel. Então, o fixo ele corresponde à assistência de primeiro nível. Então, é o atendimento que ocorre às vítimas acometidas de quadro agudo e de natureza traumática, ou ainda psiquiátrica, que podem levar à morte. Já a PH móvel, é o atendimento que procura chegar precocemente à vítima, porque já aconteceu o agravo à saúde, seja ela de natureza clínica, traumática, psiquiátrica. Então, é necessário, nessa PH móvel, prestar um atendimento e ou transporte adequado a um serviço de saúde adequado à situação. Então, veja, essa PH móvel é dividida em duas. A PH móvel primária e a PH móvel secundária. Quando é que eu tenho a PH primária? Quando é que eu tenho a PH secundária? Então, a primária é quando é solicitado por um cidadão. Então, eu estou lá, tem uma pessoa na casa, essa pessoa está passando mal, por exemplo, e ela liga para o SAMU. Então, esse fato de ligar para o SAMU e o SAMU vir é uma PH móvel primária. E a PH móvel secundária é quando é solicitado por um serviço de saúde. Ou seja, pessoal, unidade básica de saúde, mais conhecida por alguns também como posto, postinho, por exemplo,
ele atende esse paciente e precisa transferir ele para a unidade de pronto atendimento, mais conhecida como UPA, ou até mesmo um pronto atendimento de algum hospital. Então, quando ele aciona, né, esse APH móvel, nós temos então a titulação de APH móvel secundário, quando um serviço de saúde aciona o outro para fazer esse transporte, né, após a estabilização do quadro de urgência. O que nós temos também? Então, por alguma razão, esse paciente deu entrada na unidade de saúde, a unidade de saúde fez atendimento e, na sequência, esse paciente apresentou parada cardíaca, por exemplo. É acionado o SAMU, porque essa pessoa certamente vai precisar ser transferida para um hospital. Enquanto a equipe faz os primeiros atendimentos até a chegada do SAMU, essa pessoa pode ser estabilizada e, na sequência, então, o SAMU faz esse transporte dessa pessoa. Então, aqui trazendo um pouco do contexto histórico para vocês, né? O atendimento pré-hospitalar, ele não é novo, não é de ontem, não é do ano passado. Então, ele está presente, inclusive, na Bíblia, né? Na parábola do samaritano, lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 30 ao 34, onde está escrito: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então a gente tem nessa frase, né, uma representação de que a PH ela não é de agora. Já existe há um bom tempo, né? Então nesse sentido de trazer as mudanças, as alterações, o que aconteceu de novo, né? E a evolução própria do atendimento. Então, durante as grandes guerras do século XVIII, então os soldados que eles eram feridos, eles precisavam ser transportados. E esse transporte ocorria como por exemplo nessa imagem que vocês veem, que era por tração animal. Então existiam as ambulâncias, mas as ambulâncias de tração animal. Né? E por que era feito dessa forma? Justamente para garantir que os atendimentos fossem longe dos conflitos de guerra. A base da assistência pré-hospitalar, então, ela foi alicerçada durante a Guerra Civil Americana. Então, foi perdido muitas vidas, né, por falta desse atendimento imediato, rápido, assertivo, e alguns conceitos, então, tiveram sua origem nesse contexto. Então, observe aqui a segurança de cena. Tá? Para que serve a segurança de cena? Justamente para evitar que novas vítimas ocorram, né? Novas ocorrências aconteçam e gerem novas vítimas. Então, tudo que a gente não precisa é a partir de um cenário onde eu já tenho vítima, que mais vítimas venham a ter esse agravo, tá certo? Então, vocês vão perceber que essa segurança de cena teve isso alicerçado durante a Guerra Civil, mas que a gente traz então para a atualidade, para os dias de hoje. Aqui vou trazer para vocês um contexto histórico da primeira ambulância no Brasil, né, no Rio de Janeiro, e aí na sequência a gente dá continuidade no contexto. Continuando com a série de reportagens sobre o Corpo de Bombeiros, nós vamos mostrar hoje como funcionava a primeira ambulância da corporação. Ela era de tração animal. Essa ambulância aqui, ela foi a primeira ambulância do Brasil. A primeira ambulância, nós somos o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil, e a primeira ambulância que passou a fazer o serviço de ir buscar os feridos, as pessoas com algum tipo de necessidade, né, de auxílio, nas ruas, foi essa ambulância aqui, a primeira que passou a executar esse serviço. Porque antes, as pessoas tinham que se deslocar por meios próprios até os hospitais, até o pronto-socorro. E aí o interessante é que quem traz essa ideia, quem inaugura essa ideia aqui, foi uma personalidade bem famosa aqui na nossa cidade, que foi o Francisco Marcelino de Souza Aguiar. O Souza Aguiar, que ficou com o sobrenome, a família Souza Aguiar é bem famosa, Souza Aguiar foi comandante do bombeiro antes de ser prefeito da cidade. E quando foi comandante do Corpo de Bombeiros,
ele trouxe essa ideia que já existia na França, por exemplo, da ambulância. E o interessante dessa ambulância é que ela tinha um apelido não muito carinhoso, que ela era conhecida como maluca. Por que era chamada de maluca? Porque ela saía pelas ruas da cidade à noite com esses faróis antigos, né, os archotes que chamavam, que iam com iluminação a vela aqui dentro, e aconteciam alguns acidentes, ou pelo menos a possibilidade, porque ela ia sempre muito rápido para socorrer as pessoas. Então cuidado, lá vem a maluca, que era o deslocamento. As pessoas durante os incêndios, como nós não tínhamos iluminação elétrica ainda na cidade, as pessoas eram obrigadas a iluminar quando tinha um acidente, alguma ocorrência, um incêndio. Elas tinham que iluminar as casas no caminho, assim, as casas vizinhas, tinham que botar vela na janela, justamente para também tentar iluminar a passagem, para que o socorro do bombeiro pudesse transitar sem que nenhuma pessoa viesse sofrer algum acidente no deslocamento desses carros. Aqui nós temos... Primeira escada era Magiros, é isso? A escada, o que a gente já popularmente ficou conhecido como escada Magiros, na verdade, é a nossa escada mecânica. Essa autoescada mecânica, ela ficou conhecida como Magiros porque uma das primeiras que nós adquirimos e as que ficaram mais famosas vieram de uma fábrica alemã chamada Magiros. E elas tinham o nome Magiros, então muitas pessoas associam como se fosse a escada Magiros. Que não está errado, né? Mas a gente chama aqui de escada mecânica. Isso aqui demonstra um pouco como a cidade do Rio de Janeiro começou a se verticalizar, digamos assim, e os primeiros prédios, os primeiros sobrados de 2, 3 andares começaram a ser construídos, e a necessidade de você, então, ter escadas, e mostra também essa transição para a tração, da tração animal para a tração mecânica, o veículo a motor, né? Essa nossa primeira autoescada mecânica 02 de 1916. E este carro aqui já transportava água também? Esse carro aqui é interessante, ele tinha assim um reservatório para transporte de água já, não era como o de hoje, que hoje em dia nós transportamos 5 mil, 10 mil, até 20 mil litros d'água. Esse carro não apenas 400 litros, mas ele tinha uma coisa interessante, ele é um carro híbrido, ele mostra que a parte já moderna do século XX com a parte mais antiga do século XIX, que era a bomba a vapor, com as rodas ainda de madeira. Então ele é um carro híbrido e foi adaptado aqui nas oficinas do Corpo de Bombeiros. E interessante notar que essas rodas aqui continuaram sendo utilizadas porque elas suportavam melhor a bomba a vapor. E interessante notar que as rodas mais modernas não suportariam. Então essas rodas aqui ajudaram muito nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, foram muito eficientes durante o seu tempo, né? Durante o século XIX inteiro. E ainda foram utilizadas um pouquinho nesse carro híbrido, bem interessante. Está aqui também exposto aqui no nosso museu. Combateu um incêndio numa fábrica aqui no Cais do Porto e, durante os incêndios, ela precisou captar água do mar. E ela usou aqueles mangotes ali enormes para captar água do mar, e dizem que ela usou tanta água para apagar esse incêndio que a Baía de Guanabara abaixou 5 centímetros da sua. Então, pessoal, nesse sentido que traz o vídeo, né, da gente realmente conhecer e reconhecer a primeira ambulância por tração animal no Brasil, né, no Rio de Janeiro, e um contexto histórico importante, né, dos primeiros atendimentos, né, incluindo então a parte dos incêndios ali que ele apresentou para a gente, né. Um outro contexto importante é a evolução. Então perceba que na viatura apresentada por ele, né, tem uma parte do século XIX, construída no século XIX, outra parte já no século XX. Então vai percebendo essa alteração e esse avanço importante no contexto da saúde, no contexto do atendimento pré-hospitalar. Em 1792, aqui dando continuidade ao contexto histórico para vocês, né, tem esse entendimento. Em 1792, a primeira ambulância ela foi projetada pelo médico Dominique Jean, então, a qual ele deu o nome de ambulâncias voadoras, justamente por ter essas características de ser leve, de ser veloz,
para proporcionar o atendimento mais rápido possível, né? Inicialmente, ela era guiada, então, por 2 cavalos, né? Eles se posicionavam lado a lado. Era feita de madeira leve, rodas pequenas e teto arredondado justamente para não acumular água, né? E automaticamente não ter infiltração dentro da ambulância, né? Haviam perfurações laterais, então vejo que desde essa época, né, já existe uma preocupação com a ventilação. Haviam locais para guardar, né, maca, cobertores e inclusive os instrumentos e insumos que eram utilizados na época. Em 1792, iniciou os atendimentos no próprio campo de batalha, visando prevenir as complicações. E em 1863 foi criada então a Cruz Vermelha Internacional. Em 1893 foi criada a primeira lei que estabelecia o socorro médico de urgência e emergência no Rio de Janeiro. Em 1899, o Corpo de Bombeiro realiza o primeiro atendimento com ambulância de tração animal. Essa ambulância, a mesma que vocês viram no vídeo, né? A diferença é que está sem a tração animal, né? O cavalo aqui, mas é a mesma ali, né? Então, só de vocês reconhecerem a primeira ambulância, né? Feita de madeira, o contexto histórico aqui é importante. Em 1900, então, surgem os primeiros modelos de ambulância motorizadas. Então, aqui que começa as primeiras ambulâncias motorizadas, a implantação de equipe especializada, né, focada para essa temática, que eram já provenientes da Cruz Vermelha, e na sequência, o Corpo de Bombeiro Brasileiro, que foi integrado, né? 1910, então, no estado de São Paulo, começa a ter a obrigatoriedade de presença do médico, tanto nos incêndios quanto outros acidentes que julgavam-se necessária a importância do médico estar presente, né? E em São Paulo, em 1959, o primeiro serviço de assistência médica domiciliar de urgência, a SANDU, né, aqui representado. E interessante no contexto histórico, até mesmo do Sistema Único de Saúde, né? Então, antes do SUS, quem tinha acesso à saúde num primeiro momento era quem tinha dinheiro, tinha condições de pagar por atendimento. Na sequência, as pessoas que faziam parte das caixas de aposentadoria e pensão, né? E entra aqui então esse atendimento aos pensionistas dos institutos de aposentadoria e pensões. Em 1976, é implantado o Sistema de Ajuda aos Usuários nas rodovias, né, conhecida como DERSA. Então, perceba que a cada 30 quilômetros tinha uma ambulância de referência e as pessoas que trabalhavam nesse serviço, eles eram formados no curso ministrado pela ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem. Perceba que esse sistema ele permanece até hoje nas rodovias, né? E conta então com profissionais qualificados, né, para fazer esse atendimento nas rodovias do Brasil. Em 1989, descreveu-se a proposta da Política Nacional de Atenção às Urgências e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, que é hoje popularmente conhecida como SAMU, e no ano seguinte o SIAT, que é o Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência. Então, são os dois modelos que nós temos como serviço de atendimento pré-hospitalar. Então, esse cenário é importante para a gente reconhecer ali o atendimento, né, no capotamento de carro e o SIAT presente, né? Em 2003, é implantado a rede SAMU 192 em parceria com os políticas federais, né, e militar, e o Corpo de Bombeiro com o objetivo de padronizar esse atendimento pré-hospitalar. Então, aqui como curiosidade, eu trago para vocês que o primeiro serviço de atendimento móvel de urgência, né, o SAMU, ele foi implantado no Brasil, na cidade de Campinas. Então, veja que o primeiro serviço foi em Campinas, né, e o médico que foi coordenador desse serviço se chamava José Roberto Hansen. O serviço de urgência e emergência clínica, atendimento móvel de urgência, o SAMU, ele atendeu no ano de 2005 aproximadamente 64.131 pessoas, né? Então foram quase ali 65 mil pessoas
atendidas pelo SAMU. Então, é um número expressivo se a gente pensar em um ano, né? É bem importante e significativo, tendo em vista que a gente proporciona, então, a saúde para essas pessoas. A estrela da vida, ela é um símbolo do APH, né, do atendimento pré-hospitalar. Esse slogan, então, ele foi criado em 1973 e ele determina as 6 principais ações da cadeia de sobrevivência no APH, né, no atendimento pré-hospitalar. Então, veja, pessoal, essa estrela da vida, ela está presente nos uniformes das pessoas que atuam nessa área, né, nas ambulâncias. Então, perceba que vocês vão ver essa estrela da vida com frequência, né, no cenário que vocês estiverem trabalhando no que diz respeito à urgência e emergência, tá certo? E o que é que significa cada uma delas? Né? Então, são 6 faixas que compõem essas fases, né, da estrela da vida, estão enunciadas aqui. Então, parte desde a detecção precoce, o alerta, o pré-socorro, o socorro no local do acidente, o 5º, que é os cuidados do transporte, e, por fim, a transferência para cuidados definitivos. Então, aqui eu vou descrever cada um deles para vocês com maior cuidado, né? O primeiro deles, então, é a detecção. E aqui, pessoal, é importantíssimo olhar essas 6 faixas, né? Esses 6 significados da estrela da vida. Por quê? Porque, veja, não só nessa aula, como em outras que diz respeito à urgência e emergência, vocês vão perceber algumas similaridades. A detecção nada mais é do que a visualização do acidente. O que é isso? Eu analisar o cenário. Onde estão as pessoas, que tipo de acidente que é, né? Então eu vou fazer essa análise do cenário do acidente. Na sequência, é o alerta. Ou seja, é eu chamar a equipe de resgate. É eu compreender que eu não trabalho sozinho, que existe uma equipe junto comigo e que essa equipe precisa estar presente. Se já tem uma equipe deslocada para esse acidente e eu entendo que é necessário mais, né, que a equipe que está precisa ser reforçada, esse é o segundo momento, alerta, chamar a equipe de resgate se for preciso. Na sequência, eu vou fazer o pré-socorro e isso inclui, então, no primeiro momento, isolar local. Por quê? Afastar curioso, tomar cuidado, porque lembra que a gente não pode fazer mais vítimas. Né? Então, esse é um primeiro momento, isolar o local. E aí eu começo a verificar sinais vitais, fazer massagem cardíaca nas pessoas que precisam, que entra, então, o socorro no local do acidente. Então, é realizado esse socorro por profissionais habilitados, qualificados do serviço de resgate. Na sequência, eu vou fazer cuidados durante o transporte, então, para aqueles que é necessário transporte, eu irei conduzir com esse cuidado, né? E na sequência, então, o tratamento definitivo é feito na unidade de saúde, seja em hospital ou pronto-socorro. Chamo a atenção de vocês para esses 6 tópicos, né, para essas 6 faixas. Por quê? Né? A gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente quer partir logo para o socorro no local do acidente e esquece das 3 fases primárias. Então, primeiro, sempre eu analiso o local do acidente. Sempre eu chamo a equipe de reforço. Sempre na sequência isolo o local para afastar o que a gente chama de afastamento dos curiosos, certo? Para evitar novas vítimas. Isso transcende para outros atendimentos que a gente for realizar. Quando, por exemplo, tiver até mesmo intra-hospitalar e a gente perceber que tem uma pessoa que teve uma parada cardíaca, por exemplo, o primeiro tópico é pedir ajuda, é pedir apoio. Sozinho você não vai dar conta, por exemplo, de massagear, medicar, ventilar esse paciente e acompanhar os ciclos de massagem. Tá? Então é importante que você tenha esse cuidado prévio. Diferença de SAMU e SIAT. Então, a primeira diferença é uma diferença administrativa, né? Então, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, tem uma gestão feita por recurso da Prefeitura, ou seja, municipal e do governo federal, enquanto que o SIAT, que é um Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, é mantido pelos estados. E a principal diferença no atendimento, qual é? Então, o primeiro deles,
que o SAMU vai atender emergências clínicas. Preste atenção nisso. Emergências clínicas. Então, problemas com infarto, com derrame, com diabetes descompensada, com pressão alta, o acionamento é SAMU. Tá? Então, emergências que diz respeito à clínica do paciente é acionado o SAMU. Problemas como incêndio, acidente com trauma, ou seja, quando a gente tem o capotamento de um carro, quando a gente tem queimadura, quando a gente tem agressão, quando a gente tem choque elétrico, quando tem uma situação de engasgo, quando tem pessoas inconscientes, quando tem pessoas perdidas na mata, quando precisa ser feito o salvamento aquático porque afogou, quando tem desabamento e deslizamento, quando tem enchente, inundação, enxurrada, quando precisa capturar animais agressivos ou silvestres, quando tem acidentes com produtos perigosos, vazamento de gás, precisa ser feito resgate em altura, ou até mesmo tentativa de suicídio, quem a gente vai acionar é o bombeiro, tá? Certo? Então, nesse momento, nós vamos acionar o 193, ok? Que é o SIAT, ok? Então, bombeiro e SIAT, eles são sinônimos, né? Que o SIAT é realizado por bombeiros, né? Aqui, ó, vejam que na própria ambulância, como eu falei para vocês, já tem, então, né, nas duas, por mais que uma é azul e a outra é vermelha, nós temos o símbolo, né, da estrela da vida. Então, pessoal, chama a atenção de vocês nesse sentido, que às vezes há muito confundimento, tanto que esse flyer que eu coloco aqui na aula de hoje, ele foi feito pelo governo do estado estadual, né, de Santa Catarina, porque as pessoas têm dúvida em quem chamar. Então, às vezes, pensa que um incêndio tem que acionar SAMU, e na verdade é o SIAT. Né? O SAMU vai apoiar, nas emergências clínicas. Né? Então, se tiver algum incêndio, e lógico que o bombeiro vai apoiar nesse momento, por exemplo, vai tirar das ferragens e tudo mais, e nada impede que a equipe se apoie. Né? Lembre do reforço que é chamado no segundo tópico. Primeira análise de cenário, né? E segundo, então, é o reforço da equipe. Aqui só para trazer para vocês e reforçar, né, a questão da estrela da vida, né? Então, enquanto o SIAT está em azul e o SAMU está em vermelho, mas as faixas e a representatividade é a mesma. Dizer para vocês que o atendimento pré-hospitalar ele é composto por um serviço de regulação, então, quando a gente liga para um 92 ou 93, não é o técnico de enfermagem que vai receber, não é o bombeiro que vai receber sua ligação, né, mas sim eles vão lá fazer o atendimento. Então, existe uma regulação, uma equipe profissional por trás desse profissional que chega para atendimento até a pessoa vítima de algum acidente, né, de alguma situação que precisa de apoio. A regulação médica é feita pelo médico, né? Então o médico ele vai julgar, vai discernir a gravidade e vai indicar qual hospital, qual ambulatório, qual pronto-socorro esse paciente deve ir. Os profissionais, então, nesses módulos e não oriundos da área da saúde, então a gente tem os dois profissionais, os profissionais que são da saúde e os profissionais que não são da saúde. Os profissionais que não são da saúde são o quê? São telefonista, auxiliar de regulação, radiooperador, condutor de veículos de urgência. Isso significa que eles não sabem nada de saúde? Não, não significa isso, porque é feito o treinamento para essas pessoas atuarem dentro desse cenário, desse contexto. Então, os profissionais da área da saúde são quem? Enfermeiro, técnico de enfermagem e médico. E quais são os veículos, né, pessoal? Então, uma vez que eu atendi esse cidadão, né, essa pessoa, vítima de algum acidente, de alguma enfermidade, quais são os tipos de ambulância que nós temos? Então, nós temos hoje 6 categorias, 6 tipos de ambulância que oferecem esse suporte à vida para as pessoas, né? Então, o primeiro deles é o mais conhecido, né, o tipo A, ambulância de transporte, que é a ambulância destinada a pacientes que vão ser transportados em decúbito horizontal, né, de pacientes que não apresentam risco de morte. Por quê? Porque nessa ambulância do tipo A, quem atua na situação é um motorista e um técnico ou auxiliar de enfermagem. Então, é mais de caráter eletivo, né, que não precisa de intervenção.
A ambulância do tipo B é a ambulância de suporte básico. Então, é aquela destinada ao transporte interhospitalar de pacientes que já têm risco de morte que é desconhecido. Então, ele não tem uma classificação que vai precisar de uma potencial intervenção médica. Então, nesse caso, a tripulação é um motorista e um técnico auxiliar de enfermagem. Tá certo? É o suporte básico que vai ser necessário. Já a ambulância do tipo C, que é a ambulância de resgate, então essa é destinada ao atendimento de urgência pré-hospitalar, são locais né, de difícil acesso, que precisa de um apoio maior e por isso então vai 3 profissionais militares, ou seja, eles são policiais militares, policiais rodoviários, bombeiros militares, né, ou profissionais reconhecidos pelo gestor público. Então, quem participa? O motorista e 2 profissionais com capacitação de certificação de salvamento e suporte básico de vida. Ok? O tipo D é a ambulância de suporte avançado, então ela é destinada ao atendimento de transporte a pacientes de alto risco de emergência, que precisa de cuidados médicos intensivos. Então, deve conter os equipamentos necessários, então, o cilindro de oxigênio, monitor cardíaco, para realmente monitorar a questão cardíaca do paciente, né? Medicações de alta resposta, desfibrilador, e nessa tripulação conta um motorista, um enfermeiro e um médico. O tipo E, né, que tem se tornado referência nos últimos anos, que é a aeronave de transporte médico. Nós temos 2 tipos, né, desse tipo de transporte, tanto o helicóptero quanto o próprio avião, né? Então, aqui nós temos a aeronave de asa fixa, que é destinada ao transporte intra-hospitalar, e a aeronave de asa rotativa, que é ao resgate. Então, muito utilizado em lugares que precisam desse suporte e é de difícil acesso, tá certo? Então, ambos são suporte avançado, né? A gente usa, inclusive, o transporte médico de asa fixa, né? Que é o avião, no caso, para transporte de órgãos, inclusive, né? Que é uma certa urgência, né? E também pode ser usado para transferência entre hospitais, entre unidades de saúde. Então, se a gente pensar num acidente de uma rodovia que é de difícil acesso, que é longe, que vai demorar, o helicóptero, desde que o ambiente esteja propício, né, para fazer a decolagem e fazer esse atendimento, ele se torna viável e de grande importância nesse sentido. Então, o helicóptero vai lá, faz esse atendimento pré-hospitalar, né, esse atendimento primário, e faz então, partindo da estrela da vida, né, desde a detecção do acidente até levar esse paciente para o hospital ou pronto-socorro. Tá certo? O tipo F é a embarcação de transporte médico, então nós temos o veículo aquático, né, aquaviário no caso. Então ele é destinado a paciente de transporte, destinado ao transporte de paciente por via marítima ou fluvial. Então ele tem equipamentos adequados para esse atendimento e a tripulação então é um condutor de embarcação, né, e um técnico de enfermagem. Então, para casos que precisam de atendimentos, né, mais específicos e que precisa de um atendimento médico de enfermeiro, essa tripulação muda então do técnico de enfermagem ou auxiliar para enfermeiro e médico. Aqui representando para vocês, né, a embarcação que é utilizada, ou alguns exemplos, né, 2 exemplos de como é utilizada essa embarcação. Então, se a gente pensar, por exemplo, na comunidade ribeirinha ou até outras situações que a gente precisa desse suporte, né? Aqui, então, trazendo para vocês o atendimento intra-hospitalar. Então, o termo hospital, ele se origina do latim, que quer dizer, então, local onde se hospeda pessoas, né? Então, esse é aqui que começa, então, o atendimento intra-hospitalar. E aqui a definição, né, gente? Então, o que é um hospital? O hospital ele é um elemento
organizador de caráter médico e social, e a função dele, então, é assegurar assistência médica completa, curativa e preventiva à população. Ele constitui-se também de um centro de educação, capacitação de recursos humanos, de pesquisas de saúde e encaminhamento de pacientes. Então veja, pessoal, o hospital, a principal função dele é o quê? Assistência médica, certo? Curativo, preventivo. Mas, por outro lado, tendo essa noção de que ele precisa prestar assistência médica, que ele precisa ser curativo, que ele precisa ser preventivo, a capacitação ela é importantíssima, né? Porque os profissionais precisam ser capacitados com frequência. Tá? E por que centro de educação? Tanto para os próximos profissionais da área da saúde, quanto então para fazer-se pesquisas. Da onde que vêm esses acidentados? Qual que é a média? Qual que é o perfil epidemiológico que a gente chama, né? Quem são as pessoas que chegam? Por que que elas chegam? Qual foi o tipo de acidente que elas sofreram? Certo? Quais são as condições de saúde que elas chegam até esse hospital? Então, o hospital tem esse contexto, né? Esse cenário. O hospital geral, né? A gente tem diferença de hospital geral e hospital especializado. O hospital geral é aquele que atende os pacientes portadores de doenças das várias especialidades médicas. Ou seja, ele não tem foco em um, ele atende várias especialidades, né? Não é só um, como é o caso do hospital especializado. O hospital especializado ele é destinado predominantemente aos pacientes de determinada especialidade médica. Então, se a gente pensar na criança, pediatra, né? Então, hospital infantil, né? A gente vê, por exemplo, pronto atendimento infantil, é especializado. Ele foca em quem? Na saúde da criança, tá certo? Como a gente também pode reconhecer hospitais que tratam apenas de doenças cardíacas, né? O Hospital do Coração, por exemplo, né? Que é específico de determinada parte do corpo, né? De determinadas doenças acometidas daquele órgão, tá certo? Então, o porte do hospital, né? Hoje nós temos 4 tipos de porte hospitalar e o porte está relacionado ao quê? Está relacionado à quantidade de leitos hospitalares. Então, quando a gente pensa no hospital que tem capacidade de até 50 leitos, ele é um hospital de pequeno porte. Quando nós pensamos em hospital de 51 a 150 leitos, nós pensamos em hospital de médio porte. Quando nós pensamos em hospital de grande porte, 151 a 500 leitos. E aí, passou de 500 leitos, esse hospital é o hospital de porte especial. Então, acima de 500 leitos, né, esse hospital então é caracterizado como um hospital de porte especial. Aqui trago para vocês o contexto do pronto-socorro, né, gente? Então, é para cá que vem, que a gente recebe, então, os pacientes que foram atendidos no atendimento pré-hospitalar. Então, aqui destaco a vocês a importância de estar preparado para receber urgência e emergência, preparado para receber paciente grave, preparado para receber diferentes situações. A gente nunca sabe o que vai chegar no pronto-socorro, né? Então, cuidado com os materiais, cuidado com os ventiladores, né? Ter uma sala equipada, preparada para receber uma urgência, uma emergência que é desconhecida, tá certo? Então, por mais que você não saiba o que vai chegar, o atendimento emergencial, o básico do atendimento emergencial é necessário que o pronto-socorro esteja preparado. Existe hoje uma regulação, como foi falado para vocês, então, em tese, o SAMU aciona o pronto-socorro que vai receber esse paciente e passa o caso clínico de modo geral, né? Ele passa o que aconteceu, quem que vai vir, essas coisas mais gerais, essas noções gerais do paciente que vai ser recebido nesse pronto-socorro, nesse hospital. Ok? Então, nesse sentido de se preparar, prepare-se com recursos físicos, né? Recursos humanos e recursos materiais. Então, pense na questão de recursos físicos, né? A gente sabe que hoje existem limitações de recursos físicos, né? Não se consegue, muitas vezes, acomodar todos os pacientes no pronto-socorro em um lugar, né? Em um leito
adequada, vamos dizer assim, no sentido de ter um quarto para cada um, né? Então, sempre estar pensando nessa questão do recurso físico. Se eu receber uma urgência, emergência agora, em qual lugar eu vou acolher essa pessoa ou essas pessoas que chegarem do SAMU, do SIAT, ou até mesmo trazido por algum membro da família, do trabalho, enfim. Recursos humanos, pensar na questão da escala, né, uma responsabilidade, uma atribuição do enfermeiro, na escala de enfermagem, na própria escala médica, né, como é que está o recurso humano, pensar aqui nas capacitações, quais são as fragilidades desses recursos humanos, precisa repassar, né, algum tipo de atendimento, como por exemplo, parada cardiorrespiratória, todo mundo sabe como conduzir, identificou o problema ou não, né? Então precisa estar aqui atento aos recursos humanos nesse sentido. Tá? Sempre certificar no começo do plantão se todos chegaram, se todos estão a postos nos seus locais de trabalho. E por fim aqui então representar os recursos materiais. Discernir se tem respirador, se tem aqueles materiais que são utilizados para urgência e emergência, próprio medicamento, se o carrinho de urgência de emergência, né, ele está equipado de forma adequada, se não tem medicação vencida, né, se o desfibrilador está com carga, né, está com bateria, né, se o monitor cardíaco está funcionando ou não está. Então, todo esse cenário, esse cuidado com esses 3 recursos é importantíssimo para um atendimento acontecer de forma efetiva e resolutiva. Então, veja, pessoal, né, dentro de um contexto do atendimento pré-intra-hospitalar, vocês reconheceram os 2 cenários, né, principalmente aqui a APH, no contexto mais geral, né, e reconhecer a importância da continuidade. É uma coisa que a gente percebe, às vezes tem algumas situações que falar porque veio de forma inadequada pela PH, porque o atendimento intra-hospitalar não estava preparado para receber. Mais do que isso, né, nós temos que pensar no paciente que está chegando para a gente, que está sendo atendido e que a gente precisa conduzir de forma efetiva, clara e resolutiva. Né? Então, sempre pensar no paciente que está para receber, dar o melhor de si na condição que tem. Então, isso são situações importantes dentro do contexto do atendimento pré e intra-hospitalar. Tá? Reconhecer que é necessário cuidar desse paciente e cuidar da forma mais adequada possível. Ok? Então, finalizando aqui a aula de hoje, né, trazendo para vocês o objetivo de aprendizagem, então, reconhecer os cenários de atendimento pré-intra-hospitalar. Então, a gente reconheceu esse contexto, esse cenário, né? Reconheceu que o atendimento pré-hospitalar ele se dá em inúmeros lugares, seja na cachoeira, no próprio rio, a gente viu ali o atendimento que é realizado pelo SIAT, né? Enfim, conhecer o contexto histórico do atendimento pré-hospitalar, então a gente conheceu inclusive as primeiras ambulâncias, né? Como que foi conduzindo esse contexto, né, de evolução, até mesmo de recordar quem era atendido pelos SUS antigamente, da onde que veio o primeiro atendimento em casa de urgência e emergência, quem tinha esse direito, que não eram todas as pessoas, né? Compreender a diferença entre SAMU e SIAT, então o SAMU está mais relacionado às condições clínicas do paciente, o SIAT num contexto mais abrangente, né, de urgência e emergência, né, então gravidades num contexto diferente, né, seja elas de locais de difícil acesso, e identificar os tipos de transportes utilizados na urgência, que foram aquelas 6 ambulâncias que eu mostrei aos senhores, ok? E ali o primeiro que a gente finalizou, né, o intra-hospitalar, a questão do pronto-socorro, de reconhecer os recursos materiais, recursos físicos e recursos humanos para esse primeiro atendimento. Né, da importância de estar preparado, de reconhecer a importância de atender o paciente de forma adequada, né, nesse cenário que a gente aprendeu hoje. Então era isso, né, esses objetivos de aprendizagem. Deixo a vocês aqui algumas referências para continuidade do estudo de vocês, tá certo? Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha compreendido a temática. Caso você entenda que é preciso rever a matéria ou algum tópico específico, fique à vontade para rever a aula quantas vezes for necessário. Destaco aqui a importância de você estudar os demais materiais disponíveis na sua plataforma
E como forma de fixação do conteúdo, não deixe de responder ao questionário dessa aula. Agradeço por assistir essa aula até aqui e desejo bons estudos.